Bom dia, pessoal. Wagner Cojo falando aqui. Vamos dar início aqui, então, ao nosso webinar focado em agilidade ao nível empresarial. Isso está dentro de um tema que a gente considera que trabalha dentro da Stefanini, que é a segunda onda da transformação digital. É uma abordagem que já vem sendo discutida por alguns especialistas no mercado e, enfim, claro que tudo são conceitos, né? Mas é um modelo que já vem sendo bastante discutido aí ao redor do mundo, tá? Bom, eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução a respeito da minha carreira, bem rapidamente, só para situar vocês. Primeiramente, obrigado a todos aí pela presença e pelo convite, é muito importante, muito bacana para mim estar aqui com vocês, fazendo essa abordagem aqui com esse webinar. Bom, eu tenho aí mais de 20 anos de experiência no setor de comunicação, marketing e tecnologia e passei por empresas de vários segmentos, entre agências de publicidade, veículos de comunicação e empresas de tecnologia, né? Então, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com planejamento estratégico e sempre dentro da esfera de digital, né? E sempre conectado com empresas de tecnologia. Então, isso me deu uma bagagem muito importante para poder olhar para a dimensão da tecnologia, da forma como ela solicita hoje, né? Da forma como ela pede hoje que os executivos tenham um mindset híbrido. Então, isso me favoreceu bastante para atuar dentro do setor de tecnologia, tendo aí conhecimentos tanto da frente de tecnologia quanto da área de negócios. Então, esse é o resumo aí, o restante, obviamente, vocês estão vendo na tela, né? E eu também lidero aqui dentro da Stefanini o Leadership Transformation Program, que é um programa que nós temos com o INSEAD, voltado para capacitação em transformação digital de altos executivos. Então, esse é o meu resumo aqui. Eu tenho dois convidados hoje nesse webinar. Temos aqui o Adão Brianês, que é Agile Coach e Agile Core Leader aqui da Stefanini. Ele é um dos líderes do Centro de Excelência Ágil da Stefanini. E o Danilo Viana, também Agile Coach e líder do COI. Esses executivos são executivos que têm bastante tempo de experiência aí com implementação ágil e várias iniciativas já também com a visão de ágil escalado ao nível empresarial. Então, a ideia é de trazer aqui o Adão e o Danilo como convidados também é de que a gente possa eventualmente trocar algumas ideias aqui no final e também colher experiência diretamente da fonte de quem executa essas atividades no front, né? Então, muito obrigado aí, Adão e Danilo, pela presença, sejam bem-vindos também. Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer para todos é que a gente se posiciona como Trusted Advisor para C-Level das organizações, né? Vide inicialmente já a colocação aqui a respeito da INSEAD, onde a gente capacita altos executivos aí no processo de transformação digital em conjunto com essa instituição, que é renomada globalmente, né? E a gente atua com um time, uma equipe multidisciplinar formada por várias frentes de especialização, né? Comunicação, marketing, analytics, UX, criação, enfim, todo o arcabouço aí que vocês podem imaginar dentro do conceito de multidisciplinaridade, a gente atua e também atua num processo com um mindset ágil muito acentuado. Então, a gente respeita muito a opinião das áreas dos executivos para que a gente possa, de fato, ter um processo co-criativo e, com isso, conseguir entregar soluções que tragam valor para o mercado e para os clientes. Bom, eu vou iniciar aqui a abordagem fazendo um overview rápido. Claro que eu não vou ser exaustivo, mas fazendo um overview rápido só para a gente se situar um pouco a respeito de como as atividades aconteceram ao longo do tempo. Então, a gente teve, no passado,
três grandes ondas, né, da Revolução Industrial, aonde, obviamente, a gente já conhece aí, já sabe bem as marcações que tiveram nessas atividades, né? Então, a Primeira e a Segunda Guerra impulsionaram saltos tecnológicos importantes, começaram a se construir aí ecossistemas de conhecimento, como Harvard, MIT. A gente tem, na sequência, aí na Segunda Revolução, o estabelecimento de Stanford, e aí começa todo o processo do berço de design, começa a se construir a visão de Silicon Valley, e aí a gente entra aí na terceira revolução industrial por volta de 1950, a gente começa então a ter um processo de produção automatizada, computadores e eletrônicos, começa a entrar aí numa primeira grande onda da transformação digital, onde a gente começa a ter acesso a algumas atividades importantes. Algumas coisas importantes foram acontecendo nesse período, como vocês podem ver na tela, e a gente pode destacar aqui duas coisas muito interessantes que marcam um pouco o conceito do Innovation Driven Enterprise, que a gente vai falar, que é o posicionamento aí, o nascimento do Blue Ocean, que também, por acaso, é fundamento do INSEAD. Então, onde a gente realiza o programa na França, a gente tem o Instituto do Blue Ocean, onde a gente faz uma imersão lá também. Então, aqui começou a se olhar para o processo de inovação de uma maneira diferenciada, onde eu vou abrir novas oportunidades de mercado, encontrar mercados que não têm tanta concorrência, etc. Aí a gente tem aqui uma marcação brutal no processo de disrupção, que é o lançamento do iPhone como modelo de plataforma, e aí começa a se estabelecer muito forte novas dinâmicas, né? Lean Startup, bimodal, que são conceitos aí de tecnologia, operações de tecnologia tradicional versus inovação, o conceito de Martech proposto pelo Brian Solis e pelo Scott Blinker. A gente tem aí as organizações exponenciais, tem o conceito de tecnologia dos negócios proposto pelo Gartner, e aí os ecossistemas começam a se remodelar. Então, a gente já começa a ter uma ruptura aqui de pensamentos, onde as escolas de negócios aqui começam a trazer já uma dinâmica já voltada para a nova economia, para um conceito século XXI, né? Até então, até aqui, a segunda revolução industrial, a gente ainda está bem centrado no modelo século XX, no modelo Fordismo, o modelo super hierárquico tradicional, e aí aqui, de 1950 para frente, a gente já começa a ter os primeiros insights de como as coisas vão se remodelar, vão começar a se reconstruir, né? E aí a gente entra oficialmente na quarta revolução industrial, onde a gente está começando a fazer esse processo, onde toda atividade tecnológica toma proporções exponenciais, a gente tem disrupção de soluções de mercado, de etapas de processos, tudo acontecendo de maneira bastante frenética, e aí começam a entrar novos modelos de pensamento já com uma visão bem mais profunda, bem mais dinâmica, né? Então, o que acontece aqui nessa evolução é que a forma como a gente pensava e a forma como a gente agia antes, ela não é mais suficiente, né? Então, a gente tem mudanças de pensamento muito radicais que vão exigir também que a gente tenha posicionamentos diferentes de gestão, maneira de pensar diferente, maneira de gerir os modelos de negócios completamente diferentes daquilo que a gente fazia anteriormente, né? Bom, isso caracteriza que, de uma forma resumida, que até a terceira revolução industrial aqui, a gente tem a racionalização do trabalho, onde tudo é muito mecânico, então você tem muitas pessoas fazendo uma etapa do processo, e aí, em cima dessa etapa do processo, num modelo de linha de produção, você consegue ter uma solução na ponta final, né? Então, você tem cópias de pessoas, de características que vão sendo colocadas numa linha de produção. E aí a gente caminha para uma visão diferente, onde a gente entra, de fato, na revisão desses modelos, e aí os modelos de gestão que eram implementados antes, até por um conceito de linha de produção influenciado pela Primeira e Segunda Guerra, aí a gente entra num conceito de crescimento da globalização, onde a troca de informação está em uma proporção completamente diferente, e aí a gente começa a entrar
oficialmente nos conceitos de multidisciplinaridade, começa a crescer fortemente a visão de pessoas no centro do negócio, onde a gente começa a ter um volume de atividades direcionada à empatia muito forte, então começa a se remodelar toda a atividade, inclusive o processo rígido que existia do modelo de gestão e de atuação do trabalho, né? Então a gente começa a ver figuras e modelos de atuação bem diferentes, né? Eu gosto muito dessa visão que o Salib Neto, cofundador da HSM, traz, que ele diz aqui o seguinte: as empresas vitoriosas na nova era, elas são ágeis e flexíveis, aprendem a ter uma gestão baseada em dados, utilizando tecnologia como principal plataforma, adotam um novo padrão de conhecimento, desintegram cadeias de valor tradicionais e constroem modelos mais enxutos, estabelecendo paradigmas de mercado. Então, é uma visão aqui de um executivo que tem bastante conhecimento acadêmico, acompanha as principais universidades do mundo aí, que é muito interessante de se observar, né? Outro ponto do John Chambers, que eu acho muito interessante aqui, ele cita muito isso no livro dele, é o Connecting the Dots. As empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante muito tempo. É uma visão muito interessante e a gente cansou de ver aí empresas que sofreram disrupção, principalmente aí nas últimas décadas, né, com o processo de disrupção de mercado, exatamente porque não conseguiram ter velocidade e flexibilidade, principalmente negligenciaram atividades de negócios que poderiam trazer valor para elas, e elas acharam que aquilo não influenciaria o modelo de negócios delas, né? Então, o que acontece? Os executivos, a gente vem sofrendo várias mudanças, né, de pensamento. Aí a gente tem um pensamento que foi bastante aí, massivamente trabalhado nos últimos 5 anos, que trazia aqui a visão de uma migração do conhecimento dos profissionais, crescendo a visão de negócios e a visão de tecnologia. Então, a gente teve um envolvimento, uma visão que foi indo cada vez mais para uma linha que conectasse negócios e tecnologia em direção a um perfil aí que foi bastante comentado no mercado, que é o Chief Marketing Technologist, ou Chief Technologist Marketing, ou qualquer coisa que fosse híbrido entre a visão de negócios e tecnologia. A gente tem também a figura do CDO, do Chief Digital Officer, que é um profissional que está em evidência hoje, mas ele tende a ter uma queda nos próximos anos aí com relação ao perfil do cargo, né? Porque ele é um habilitador do processo de inovação e digital dentro das empresas, ele tem a função principalmente de ser um evangelista nesse processo, então ele também, num próximo momento aqui, numa próxima curva, ele migra para outras áreas, e todos caminham aí de 2010 a 2017, teve essa visão aqui do Chief Marketing Technologist, que caminha agora todo mundo de 2018 a 2022 já para uma visão de empresas drivadas à inovação, onde a hierarquização ou os cargos aí têm menos relevância do que a conjunção de atuação, a atuação conjunta dos executivos, né? Onde eles vão trocando informações, trocando experiência e juntos eles vão caminhando para atuar com uma empresa que tem o drive da inovação constante na sua estrutura. E aí, para a gente caracterizar um pouco essas mudanças de perfis, a gente traz aqui uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece e que tem uma característica aí bastante marcante de humildade como líder, né? E ele diz o seguinte: eu vivia naquele mundo aconchegante de marcas antigas e volumes grandes, em que nada mudava muito e você podia só focar em ser mais eficiente e tudo ficava bem. De repente, nós estamos sendo disruptados de todas as formas. Então, se o George Paul Leman, ele propõe uma visão dessa, eu acho que é bastante marcante, né, a respeito de conceitos aí que estão entrando em evidência agora sobre a retroalimentação do aprendizado, os conceitos de lifelong learning, né? Então, com isso, a gente traz, então, agora a dinâmica para poder, a partir dessa introdução inicial, começar a aprofundar a visão
de agilidade ao nível empresarial. Então, a primeira coisa que a gente vai apontar aqui é as mudanças tecnológicas velozes que ocorrem constantemente. Então, a tecnologia evolui de forma bastante veloz e a organização, a mudança organizacional, ela é muito lenta. Isso faz com que haja um descolamento entre os dois momentos de mercado e aí as empresas têm uma dificuldade grande de acompanhar as mudanças tecnológicas e aquelas que fazem isso de maneira mais rápida, mais eficiente, conseguem ter um aprendizado, uma curva de atividade que faz com que ela se aproxime da mudança tecnológica ou que ela reduza o gap, né, reduza o descolamento entre a velocidade tecnológica e a mudança da organização. Então, para isso, a gente tem estudado bastante aqui, feito muitos exercícios com os nossos clientes também, e a gente encontrou duas coisas que fazem com que esse descolamento se reduza. A primeira delas é a adaptação ágil, a maneira como eu consigo, de fato, implementar liderança ágil e gestão ágil dentro da minha organização. E a segunda é a maneira como eu consigo ter o olhar e consigo construir uma visão de futuro baseado em métodos de mapeamento de futuro e tendência. Então, eu vou fazer preditivos claros a respeito da visão de futuro e tendência, e em cima dessa visão de futuro e tendência, eu vou adaptando as minhas atividades, a minha produção, com base num modelo de gestão ágil para entregar valor para o consumidor, e com isso eu aumento o meu nível de competitividade, o meu nível de eficiência na entrega de valor também para os acionistas. Então, só para a gente entender qual que é a importância disso, essa é uma matriz proposta pelo George Westerman, ele é Principal Research Scientist do MIT, que ele diz aí duas coisas. Quando você consegue compor a capacidade técnica com a capacidade de liderança, você consegue se enquadrar em alguns momentos aqui. Então, o principal pilar ali, à direita, é o nível avançado de maturidade técnica e de liderança no sentido de digital e de agilidade, né? Então, só para a gente ter um entendimento aqui, a gente tem, por exemplo, no quadrante do avançado aqui, mais de 9% ao ano, em média, positivo na lucratividade e 26% na eficiência de geração de faturamento. Então, aqui entra todo um conceito, todo um modelo de atuação que faz com que esses resultados sejam evidentes, né? Aí a gente tem aqui uma visão digital abrangente, por exemplo, forte cultura orientada a dados, iniciativas digitais gerando valor mensurável, governança e cultura digital sólida e integrada e um startup mindset always on. Em contrapartida, os outros quadrantes, você vai observar que eles sempre estão tendo uma redução ali, né? Tirando o moderado aqui, que ele vai ser impulsionado por atividades de e-commerce, de marketplace, etc., ele vai começar a ter um aumento na lucratividade. Mas o restante, eles estão perdendo faturamento, perdendo eficiência todos os anos. E aí, se você observar os quadrantes, você vai ver que eles têm operações que atuam em silos com muita profundidade, têm dificuldade de ter uma visão digital estratégica, a visão digital não está alinhada à estratégia da companhia, ou ele é conservador demais, ele acha que aquilo não vai trazer resultado para ele tem uma forte governança baseada em silos, por exemplo. Então, são características, né, de perfis de empresas que todas as nossas empresas se encaixam aí de alguma forma dentro de um desses quadrantes, e algumas empresas, elas passam por todos os quadrantes, inclusive, né? Tem atividades bastante tradicionais e atividades bastante avançadas. Então, o conceito do Innovation Driven Enterprise, ele vem exatamente para trazer um equilíbrio entre essas atividades, onde a gente olha para três pilares aí principais, que a gente costuma trabalhar e atuar em conjunto com os nossos clientes e dentro da própria Stefanini, né? O primeiro conceito aí é o Business Agility, ou seja, a capacidade responsiva e flexível que a empresa tem para adotar de forma proativa mudanças de mercado, olhando para demanda, expectativa, aprendizado e inovação. O segundo é a agilidade operacional, o foco interno que eu dou para as atividades, a maneira como eu me organizo, como eu trabalho sistemas, estruturas, etc., para poder entregar uma operação ágil. E o terceiro é a cultura ágil de maneira live, constante, onde existe a troca de informações, aí, principalmente. Aqui nós estamos falando muito de conhecimento que está sendo transferido
entre pessoas. Então, se a gente faz uma comparação entre os modelos tradicionais, a gente vai ver lá que no modelo tradicional as pessoas elas seguravam muita informação, guardavam muito conhecimento. Aqui na nova dinâmica a gente já tem uma característica de troca muito forte, de passar conhecimento realmente para frente, porque a gente sabe que isso faz com que o todo avance em conjunto, né? Então são características que vão mudando, são muito sucintas, muitas delas são óbvias, mas aquele ponto que é bastante falado também, aquilo que é óbvio e você não faz, não é tão óbvio assim. Então, tem pontos aí que tem que ser analisados com bastante clareza, né? E aí, junto com esses pilares aqui, a gente olha para 3 momentos importantes aqui: processos, pessoas e filosofia. Então, o Business Agility e agilidade operacional, ali a gente está trabalhando muito processos, a agilidade de negócios e a cultura, a gente está trabalhando muito pessoas, e o operacional e a cultura, ela começa a entrar numa esfera de filosofia, onde a gente consegue, com isso, fazer o movimento todo dentro da organização empresarial. Para a gente ter um entendimento aqui um pouquinho de quais são as atividades, como é que elas se combinam, né? A gente tem entrega ágil e responsiva aqui na transformação DevOps, por exemplo, a gente tem mudança organizacional e cultural que vai acontecendo ao longo do tempo na transformação ágil, permeando a transformação digital, evolução de liderança, modelos de negócios e produtos inovadores que vão se contextualizando e a disrupção de mercados. E quando a gente chega nesse último pilar aqui, integrando todas essas atividades em conjunto, a gente tem aí a visão do Innovation Driven Enterprise, que é a abordagem, a agilidade que a gente consegue ter para olhar para futuro e tendência e conseguir trabalhar em cima dessas atividades, reorganizando rápido as nossas estruturas para entregar valor ou atender melhor a expectativa de consumo do mercado. A gente vai entender isso melhor na sequência aí. Como que a gente tem feito esse processo? A gente atua com três pilares aqui, 3 momentos importantes. O primeiro deles a gente chama de Digital Evolution, onde a gente vai atuar fortemente com as operações tradicionais de tecnologia dentro dos nossos clientes ou dentro da própria estrutura da Stefanini, onde a gente vai começar a trazer aí uma visão de agilidade muito forte para modelos tradicionais de tecnologia. A gente fala hoje muito sobre os conceitos de digital, etc., mas a grande maioria das empresas ainda tem operações de tecnologia que operam muito no modelo tradicional e tem muita dificuldade em fazer o movimento para digital. A gente tem observado bastante isso no mercado e a gente tem apoiado muitas empresas nesse sentido. O segundo pilar que a gente atua aí é o Digital and Business Transformation, onde a gente começa aqui a trazer referências de automação muito forte, já com vários quick wins ou aceleradores aí de soluções tecnológicas que nós temos dentro do nosso portfólio, e a gente começa, então, a fazer um movimento mais amplo já da integração do ágil escalado para as estruturas de negócios e tudo mais, né? E aí, por fim, a gente entra no último pilar aqui, que é o pilar do New Business Modeling, onde a empresa está, de fato, preparada para atuar com inovação de maneira bastante avançada, tem uma estrutura, um ecossistema já bem estruturado, e aí a gente consegue, em conjunto aqui, fazer um movimento de transformação cultural, de desenvolvimento de ecossistemas, de funil de inovação e tudo mais, para que a gente possa, em conjunto, ir encontrando novos portfólios, novas soluções e fazendo esses movimentos junto com as atividades dos nossos clientes. Então, como que a gente faz esse processo? Qual que é o esquema de evolução que a gente utiliza para a gente poder fazer esse movimento desde a operação de tecnologia até o conceito da empresa drivada para a inovação? A gente olha para dois pontos principais aí, processos e técnicas, onde a gente olha processos e técnicas e capacidade de liderança com a visão de cultura, tá? Então, a gente vai integrando, isso é um modelo de um DNA, onde a gente vai integrando essas atividades, vai conectando essas frentes e fazendo uma atividade conjunta. Enquanto eu evoluo capacidade técnica e processos, eu evoluo também capacidade de liderança, para que haja um sponsor importante desse processo e eu consiga fazer uma transformação que a gente chama de uma transformação de via de mão dupla. Enquanto eu faço um movimento top-down com um sponsor importante aqui do C-Level da organização, eu empodero por meio da agilidade
e por meio da gestão ágil, as equipes e as operações bottom-up. Então, como que a gente faz esse movimento? A gente faz esse movimento, o primeiro pilar aqui é o pilar que a gente chama de Digital Evolution primeira onda, onde a gente começa a fazer uma aplicação, uma exploração profunda de agilidade para os times que estão envolvidos nas operações de tecnologia e nas operações de inovação. A gente começa a desmistificar um pouco aqui algumas atividades importantes para que haja uma conexão mais fluida entre a área de negócios e a área de tecnologia, ou a área de negócios e os desenvolvedores, as pessoas que estão ali na operação toda, para que eles possam, em conjunto, caminhar com uma visão de agilidade. E aí nós estamos falando aqui, nesse momento, basicamente da base estrutural da agilidade, né? Estamos falando aqui de times multifuncionais, Scrum, Kanban, todas essas atividades que vão permear aí a agilidade. A segunda onda que a gente entra é a onda da agilidade escalada. Então, os times já têm uma referência, já têm uma visão mais apurada do processo, já conhecem, já praticam as atividades de agilidade já num nível mais evoluído, e agora esses times eles têm que começar a se conectar e a gente tem que começar a ter uma aproximação entre as lideranças desses times para que eles possam, em conjunto, fazer uma entrega de valor dentro de um portfólio de soluções, ou de um portfólio de produtos, ou de um produto específico, de maneira sincronizada, para que haja um equilíbrio daquilo que está sendo feito, haja uma conversa mais dinâmica e mais fluida, mais funcional entre os diferentes times, né, para que haja uma entrega de valor apropriada. E aí a gente entra no terceiro momento aqui, que é o momento que a gente chama de começar de fato uma transformação de negócios, onde as estruturas começam a entregar valor já com bastante profundidade. Aqui a gente começa a esbarrar no conceito de agilidade organizacional, onde a gente vai começar a alinhar de fato, de maneira mais ampla agora, a estratégia da organização com as entregas que estão acontecendo na operação de digital, de inovação e de tecnologia, principalmente aí utilizando recursos que conectam, que dão indicadores e métricas para que essas atividades aconteçam, tanto de um posicionamento de visão estratégica, quanto também da liberdade para que os times possam entregar valor de acordo com aquilo que eles estão entendendo que é valor, de acordo com aquilo que eles estão decidindo num movimento de autogestão. Aqui a gente tem, por exemplo, atividades de OKRs, monitorando e dando direcionamento e o empoderamento necessário para todas essas atividades, fazendo uma troca importante entre a visão estratégica e a visão de execução que está acontecendo, né? Aí a gente entra num próximo passo aqui, que é o Enterprise Transformation, onde a gente, temos já uma cultura ágil mais disseminada, já realizamos uma série de workshops, já fizemos uma série de revisões dentro das nossas estruturas, dos nossos times ágeis, a nossa operação está rodando, a gente está conseguindo ver valor, e aí a gente vai entrar agora num fluxo de valor mais otimizado, vamos começar a ver aquilo que funcionou bem, vamos identificar agentes de mudança para que esses agentes de mudança possam capacitar novos talentos, vamos encontrar novos talentos que estão fora do mercado dentro de novas dinâmicas de modelos de negócio que foram surgindo ao longo da nossa jornada aqui, e vamos começar a construir uma visão diferenciada. Nesse momento aqui, a agilidade de negócios está muito centrada já na visão do consumidor, ela está operando de maneira muito profunda com as necessidades e expectativas do consumidor. E ainda que a gente olhe isso como óbvio, existe, de novo, muita dificuldade das empresas em fazer esse movimento e captar a essência desse processo, porque os principais gestores das empresas ainda estão orientados naquele modelo de gestão tradicional, comando e controle. Então, isso tem uma dificuldade muito grande de fazer a mudança de pensamento aqui para uma visão de agilidade de negócio. Então, o que parece óbvio, não é tão óbvio assim, porque não é tão simples e a gente não vê isso acontecendo na prática com frequência. E aí, por fim, a gente entra no conceito, então, de Innovation Driven Enterprise, que é uma organização que já está organizada o suficiente para entender que as tendências mapeiam comportamentos e esses comportamentos influenciam em expectativas. E se eu consigo fazer um mapeamento mais rápido dessas expectativas, dessas tendências, eu consigo trabalhar no meu portfólio e consigo também provocar inovação dentro da minha organização, de maneira que eu possa me aproximar mais
de encontrar uma possibilidade de disrupção de mercado ou de encontrar um modelo de inovação incremental que me dê competitividade no mercado. Então, essa é a fotografia principal aí que a gente utiliza para ajudar os nossos clientes a entender essa atividade e a atuar junto com a gente no processo de jornada de transformação. Claro que a gente consegue atuar com alguma empresa que não tem todos os outros pilares anteriores, a gente consegue atuar só com uma visão de futuro e tendência? Sim, isso vai estar fluido, vai estar caminhando de maneira integrada, de maneira ágil, com um modelo de gestão ágil? Não necessariamente. Então, qual que é a essência do processo? Não é uma jornada que eu tenho exclusivamente que fazer essa primeira atividade aqui do time ágil para depois fazer a segunda. Eu posso fazer a primeira e a terceira, a primeira e a quinta, eu posso fazer a segunda e a quinta, eu posso trabalhar com atividades diferentes em momentos diferentes de acordo com aquela necessidade ou da área de negócios que está solicitando aquilo, ou de uma visão já num nível organizacional. Então, isso daqui não é um modelo que ele segue exclusivamente uma sequência de que faça esse primeiro e depois o outro. Você pode misturar as coisas todas. Tudo vai depender da maneira como as empresas estão organizadas e da forma como a gente vai atuar. Bom, qual que é o impacto dessas atividades na estrutura empresarial, né? Como que o que isso traz? Olhar para uma visão como essa aqui do DNA, ela tem aqui uma sequência que parece mais ou menos lógica, né? E como que isso influencia ou como que isso mexe nas organizações. Então, só para a gente entender, a gente parte do princípio e da visão de que o consumidor está no centro do business, e aí, em cima dessa estrutura, eu vou trabalhar 6 pilares principais. O primeiro aqui é cultura e liderança, como é que eu vou construir essa visão de cultura e de liderança dentro da minha organização. A segunda é o ambiente tecnológico. O terceiro são os frameworks de mindset ágil. O quarto aqui, organização, design organizacional. O quinto é pessoas e conhecimento, e o sexto aí, a cadeira do cliente à mesa, né? Então, quando eu começo a conjugar essas atividades aqui, são todas as esferas que eu vou ter que mudar dentro da minha organização. Então, por exemplo, quando eu trago aqui uma cadeira para o cliente e coloco a mesa da minha organização, eu começo a discutir a estratégia do board, não somente nos interesses, nos números da empresa, mas nos interesses do cliente também, eu consigo ter um entendimento mais profundo do consumidor, isso me dá uma oportunidade de gerar inovação incremental, eu consigo ter mais foco e engajamento no cliente, eu consigo ter uma visão de descobertas e validações, e isso vai, com base nas hipóteses, vai me permitir gerar novos modelos de negócios. Então, a visão de trazer o cliente para sentar à mesa da organização e discutir a estratégia empresarial com o cliente, com a visão do cliente ou pela perspectiva do cliente, é um ponto fundamental para a agilidade dos negócios. Organização e design organizacional, onde a gente vai olhar para as equipes e para as estruturas, quais são os papéis de agilidade que eu quero atuar dentro daquelas atividades. Eu tenho uma operação específica aqui que precisa de uma atividade ágil ou de uma etapa do ágil, tem uma outra que tem um nível mais avançado, eu preciso atuar de uma maneira diferente. E as equipes e capacitação, como é que eu formo e estruturo essas atividades? Pessoas e conhecimento, eu vou encontrar aqui os agentes de mudança, quem são os principais evangelistas que podem ser utilizados rapidamente para poder escalar, ter um mindset de crescimento das atividades, das visões de inovação e digital, e por fim, a gestão de talentos. Dentro de cultura e liderança, eu vou encontrar e desenvolver a liderança ágil, vou passar por um processo de transição e gestão de mudança, e por fim vou atingir o nível aí de cultura e filosofia ágil. Nos frameworks, a gente vai olhar para as atividades de agilidade para times tech, planejamento ágil das squads, já numa visão integrada entre negócios e tecnologia, times multifuncionais, etc. E, por fim, agilidade para times de negócios, onde a gente faz uma tradução aqui dos conceitos de agilidade para desenvolvimento para uma linguagem já de agilidade de negócios. Aqui começam a surgir os conceitos de marketing ágil, RH ágil, etc. né? E aí, na visão do ambiente tech aqui, qual que é a visão e a arquitetura que eu tenho que ter, como é que eu faço essa estrutura, como é que eu organizo e preparo a minha empresa para o futuro, e como é que eu trabalho o meu legado, a excelência técnica que eu tenho que ter,
o conceito de DevOps e Continuous Delivery, o desenvolvimento de centros de excelência, de Community of Practice e de Delivery Excellence, e o conceito de inovação com a TI, trabalhando ali numa visão de TI e inovação realmente apurada. Bom, quando eu reorganizo essas atividades, eu começo a mexer nessas atividades, isso mexe em ambiente físico, isso mexe em estrutura, mexe em software, mexe em processos, planejamento e tudo mais, e eu consigo atingir um nível de agilidade mais eficiente, eu consigo começar a ter uma visão de inteligência de dados bem mais profunda, uma visão financeira conectando todas essas atividades, consigo acelerar o goal e o time to market, e consigo gerar um processo de comunicação mais eficiente. Se eu consigo fazer tudo isso, eu consigo olhar para futuro e tendência. Se eu olho para futuro e tendência, eu consigo, por meio de building blocks, estruturar a estratégia organizacional para atender com eficiência e agilidade as atividades que têm que ser atendidas, e com isso eu consigo entregar as expectativas que o consumidor tem, atingir um nível de experiência diferenciado, atender ao comportamento que ele tem, e com isso tudo eu consigo aumentar o meu share na mente, no coração desse consumidor. Então, a importância que tem a agilidade, né, o conceito de agilidade, para ele quebrar silos, para ele trazer uma visão completamente diferente para dentro da organização, e a gente conseguir com isso fazer os movimentos necessários. Para a gente ter uma ideia aqui, esse é um mapa de tendências que a gente analisa. A gente atua nesse projeto aqui com a Inova, que é um parceiro estratégico nosso aqui, que faz mapeamento de futuro e tendência. A gente analisa aqui as mega tendências, que tem uma janela de 10 anos. Essas mega tendências, elas atingem um nível de tendências comportamentais, que por sua vez influenciam tendências de negócios, e essas tendências de negócios traz as tendências emergentes. Eu não vou ser exaustivo aqui explorando isso. Quem tiver interesse, depois a gente pode fazer um alinhamento, uma reunião paralela para aprofundar isso, mas eu quis apenas mostrar para vocês como que a gente faz o mapeamento. Aí são mais de 65 tendências que são analisadas para que a gente encontre, de uma janela de 10 anos a 12 meses, a gente encontre quais são as tendências que vão influenciar no teu negócio, e a gente constrói, a partir dessa tendência, uma visão de futuro, e em cima dessa visão de futuro a gente faz um depar aqui, faz uma comparação entre a visão de futuro que você tem com a tua realidade atual, e encontra os gaps, o conceito, a estrutura de agilidade que tem que ser estabelecida, também considerando aí as práticas de inovação, para que a gente possa ter uma evolução rápida das atividades e uma flexibilidade maior, aumentando o teu nível de competitividade. Para vocês terem uma ideia, a gente utiliza, e a gente tem no nosso ecossistema um pool de soluções e de frameworks que a gente utiliza. Eu trouxe alguns aqui só para pincelar rapidamente para vocês. O Outcome Driven Innovation aqui, que é o berço do início do conceito de Job to be Done, proposto aí por Harvard. A gente tem no segundo pilar aqui, o número 2, é o Innovators DNA, que é uma proposta aí trabalhada pelo professor Nathan, que também atua com a gente lá, ele e o Jeff Dyer, que criaram esse conceito. Eles atuam com a gente no INSEAD lá também, onde é feito um mapeamento aí dos executivos. Eu vou explicar melhor essa atividade. Isso gera o DNA do inovador, e o DNA do inovador caminha para um método do inovador, que é o terceiro pilar aqui. O método do inovador é um framework que a gente utiliza também para geração de negócios, no conceito de New Business Model. E aí você observa aqui, dentro do Innovators DNA, existe aqui o pilar de Agile Software. Claro que o conceito de agilidade é muito mais amplo, mas é uma das atividades que eles utilizam dentro do seu próprio framework de inovação e modelagem de negócios. E aí a gente tem o quarto pilar aqui, que é o Agile Transformation Framework da Stefanini, que a gente utiliza para fazer o mapeamento de assessment e entendimento da maturidade e das expectativas que as áreas têm e quais são os gaps que elas têm para poder ser estruturadas de forma eficiente. O Centro de Excelência Ágil da Stefanini, que traz uma visão aí de comunidades práticas, de governança, de insights e uma visão estratégica para o conceito de agilidade, empoderando as equipes para que as equipes tenham ali
uma visão de maturidade ágil e de autogestão, praticando o que há de mais avançado aí no mercado dentro dos conceitos de agilidade. E o sexto, o nosso ecossistema de parceiros estratégicos, a própria Inova Business School aqui, que atua com a gente no conceito de tendência, futuro e tendência, FGV, Fundação Dom Cabral, a gente tem iniciativas em conjunto, a Euromonitor, a gente faz mapeamento de empresas aqui, Ibope Inteligência, ISG e Gartner, que são pilares estratégicos aí de pesquisa e mapeamento de como a gente está enquadrado nos processos, aquilo que a gente precisa evoluir, e a gente faz uso dessas atividades, essas pesquisas também para apoiar os nossos clientes, e o INSEAD aí com o Leadership Transformation, que é uma atividade bastante importante para a gente aqui na capacitação do C-Level das organizações. O que é muito importante aqui que eu gostaria de fazer um entendimento com vocês. Ao mesmo tempo aqui que eu faço mapeamento de futuro e tendência para encontrar possibilidades de inovação para os clientes e para os produtos que estão sendo construídos ou que vão ser lançados, a gente chega então ali num MVP ou na prototipação de um modelo de negócios ou qualquer coisa do gênero, a gente vai testar essas hipóteses que estão sendo construídas aqui na visão de insights de tendências, a gente constrói aquela atividade e a gente precisa validar. Nesse momento que eu faço uma validação ainda num ambiente controlado, eu vou ter insights importantes para poder aprimorar aquela solução que está sendo construída. Legal. Só que eu preciso saber, numa escala maior, como que isso vai refletir de fato na população, como que isso vai trazer de fato valor para a população e se a população está enxergando aquilo como valor de maneira mais estruturada. Aí entra, por exemplo, a nossa aproximação aqui, a nossa parceria com o Ibope, onde a gente utiliza insights e faz perguntas e questionamentos específicos ali para um nível de população já bem mais amplo, já que tem uma representatividade a nível Brasil. Então, com isso, eu consigo fazer uma validação muito além do modelo de teste de usuário, por exemplo, né? Fazendo uma visão já mais ampla de mercado, se aquilo vai ter realmente uma repercussão importante, como que o mercado está enxergando aquilo. Então, são alguns exemplos aqui só para ilustrar para vocês como que funciona, né? Aqui a questão do INSEAD, a gente tem o programa lá com eles, que rola na França, que é o Leadership Transformation, é uma escola de primeiro mundo, né? Está aí entre os primeiros MBAs do mundo e as primeiras cadeiras do mundo hoje, em conjunto com a Harvard. O que é muito interessante lá do programa do INSEAD, que a gente utiliza bastante aqui, essa pesquisa que ela modela o Innovators DNA, esse daqui é o framework do Innovators DNA, ele é licenciado para as principais escolas do mundo. Ele é feito um estudo com mais de 14 mil executivos e mais de 400 empresas ao redor do mundo, né? Entre os perfis executivos que são analisados aí, a gente tem Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, entre outros inovadores globais aí, né? São os principais executivos que estão nas cadeiras de liderança das empresas mais inovadoras, mapeadas aí pela Forbes, por exemplo, né? Então, o Innovators DNA, ele traz aqui o DNA, a visão de como o inovador atua, como que ele constrói a visão dele, né? Tem aqui esse framework, eu não vou ser detalhista nele aqui, mas ele tem aí as visões de questionamento, observação, experimentação e networking, e isso tudo se conecta através de um modelo de skill cognitivo ou de associações para a geração de novas ideias. Esse DNA do inovador, ele pode ser aprofundado ao nível empresarial, a gente pode entender como que está o perfil de inovador dos principais executivos ou de toda a operação por meio de assessments direcionados. Isso caminha e constrói a visão do Innovators Method, onde aqui no segundo pilar, problema, segundo as pesquisas que a gente tem aqui, mais de 90% das empresas pulam da visão de insights para a visão de soluções e elas deixam de explorar com profundidade o problema. A gente explora muito aqui a visão do problema a partir do framework do Job to be Done, que é uma licença aí também de Harvard para as universidades ao redor do mundo. Essa visão constrói, então, todo um processo end-to-end de construção até a modelagem de negócios antes do modelo de escala, e isso considera aí, principalmente dentre as atividades, essa talvez seja a principal ou a mais importante contribuição que o Innovators DNA, Innovators Method traz para as companhias, que é o aumento da sua capacidade de gerar Innovation Premium. O Innovation Premium
ela é a proporção de valor de mercado que uma empresa tem, que não pode ser contabilizada a partir do valor presente líquido do fluxo de caixa dos produtos e serviços atuais e seus mercados. Em outras palavras, é o prêmio que o mercado de ações atribui a uma empresa porque os investidores esperam lançar novas ofertas, utilizar os recursos existentes com mais eficiência ou entrar em novos mercados que gerarão fluxos de renda ainda maiores. Ou seja, em outras palavras, resumidamente, a capacidade que a empresa tem de gerar inovação. Para vocês terem uma ideia da importância desse indicador, mais de 70% do valor de mercado da Amazon, por exemplo, está atrelado ao seu Innovation Premium, para vocês terem uma ideia da importância disso. Então, essa métrica ela foi desenvolvida pela Holt com o Credit Suisse e foi introduzida no Innovators Method para fazer esse mapeamento do perfil aí em 2011 e é usado também para a criação da Forbes, da lista da Forbes das mais inovadoras do mundo, né? O conceito do Job to be done, ele tem aí uma referência de que os clientes raramente tomam suas decisões de compra com base no que um cliente padrão da sua categoria faz, mas ele comumente compram coisas porque se veem com um problema que gostariam de resolver. Essa é uma proposta, é uma visão do Job to be done. Então, a gente tem aqui uma imagem, muitos de vocês já devem ter ouvido, já tiveram referência desse conceito, né? Os consumidores não querem comprar uma furadeira, eles querem comprar um furo na parede, então é importante a gente ter essa visão, entender de fato a necessidade do consumidor e o conceito do Job to be done, né, a jornada para construir esse processo todo. As empresas, a grande maioria delas também param somente nas características funcionais daquilo que está sendo construído. A gente tem aqui as características funcionais, né? E o Job to be done ele explora muitas atividades emocionais e as sociais, fazendo com que haja uma amplitude de visão aí a respeito da perspectiva do consumidor e das necessidades que ele tem e, portanto, faz com que você tenha um time to market mais adequado, porque você consegue entregar valor de fato para o consumidor, entregando aquilo que realmente tem valor para ele, deixando de entregar uma commodity ou algo com nível de competitividade não tão estruturado, né? E isso, por consequência, normalmente gera inovações mais avançadas, talvez até disruptivas, né? O ISG, só para a gente materializar e tangibilizar aqui um pouquinho, a gente está presente hoje em mais de 29 quadrantes aí do ISG, como sempre aqui na posição de líder, dentro de enabler como transformação digital, como empresa capaz de entregar serviços relacionados à transformação digital e cultural, digitalização de processos, automação. Então, a gente tem bastante experiência aí nesse sentido e navega aí nas principais lideranças dos quadrantes. A gente tem o Centro de Excelência da Stefanini, que orienta toda essa atividade, traz essa visão estratégica de como que a gente vai fazer a conjuntura aí da estratégia do cliente, fazer o movimento de evolução das atividades deles. E a gente utiliza, foi passado lá atrás para vocês também, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, a visão do Agile Transformation Framework, que passa por 6 pilares aí. O primeiro é o Assessment, onde a gente faz um mapeamento geral das estruturas das empresas. Depois a gente estabelece o planejamento, entra no processo de formação e capacitação. Aqui, em formação e capacitação, a gente tem um Knowledge Hub que aprofunda muito essa atividade aqui, a gente vai mostrar rapidamente para vocês na sequência. Aí a gente entra com o processo de gestão efetivamente ágil e coach, com a mudança, a gestão de mudança e, por fim, o processo de melhoria contínua e as evoluções deles, os conceitos mais contemporâneos aí, né? Bom, a gente falou aqui já do assessment, planejamento, etc., não vou ser repetitivo nesse ponto. E aí a gente entra no conceito do Hub, do Knowledge Hub, que basicamente é um hub onde a gente conecta aí conhecimentos e aprofunda conhecimentos para que a gente possa gerar prática e treino. Então, a gente entra no processo de teoria, treinamento, etc., e depois a gente entra no processo de prática, de fato, hands-on, para que seja transferido conhecimento. Então, quais são os pilares que a gente utiliza aqui no training? Conscientização, panorama macro do tema, por exemplo, dando uma compreensão macro, tirando as pessoas de uma visão ainda limitada e começando a colocar elas dentro de uma visão um pouco mais aprofundada.
Depois a gente entra no processo de aprendizagem e desenvolvimento, onde a gente aprofunda essa atividade, e aí a gente entra então na aquisição de fluência, gerando um processo mais amplo aí de conhecimento. Depois a gente começa a entrar no conceito de practicing, aqui a gente vai para o modelo de continuous improvement, onde a gente vai ampliar aqui o nível de conhecimento dentro das estruturas que estão sendo trabalhadas no training, entra no conceito de aplicação hands-on, então tem operações assistidas aqui, coach, acompanhando todo o processo para que os executivos e as operações consigam entregar valor efetivamente, e aí a gente então entra na seleção e priorização, ajudando aqui na organização de portfólio, de backlog e tudo mais, né? Bom, com isso, eu queria trazer uma última mensagem aqui para vocês, para a gente poder abrir para um bate-papo aqui. O ciclo evolutivo da transformação digital, ele passou por uma primeira grande onda aí, onde os executivos, até meados de 2019, aí, tiveram um aprofundamento no entendimento da importância do tema. De 2020 para frente, o entendimento da importância do tema começa a perder relevância, né? Então, começa a entrar aí uma segunda curva em ascensão bastante acelerada a partir de meados de 2019. A gente está vendo isso o tempo todo no mercado, isso está refletindo claramente no dia a dia. A gente percebe essa evolução muito frenética acontecendo, né? Que é a aceleração na execução prática do tema, ou seja, as empresas estão drivando com muita força o processo de transformação agora, porque os executivos entenderam que esse é um caminho sem volta, que eles precisam agilizar o processo. Claro que tem aí ressalvas que tem que ser colocadas, que eu vou fechar essa ressalva com o último insight que eu trago aqui, que é uma visão que foi proposta e trazida aí pelo Don Shaberry, da Gartner, que é o Research VP global do Gartner, que ele propôs esse ano no simpósio a visão do Techlibrium, que é o ponto de equilíbrio tecnológico capaz de definir o quão digital a empresa precisa ser para competir e liderar a sociedade digital. A visão deles aqui, o Techlibrium, traz para uma faca de dois gumes, né? Tanto ela não ter o mínimo necessário, mas ter algo que seja equilibrado, e também não ter demais, que normalmente não é o que acontece, a não ser que sejam os nativos digitais aí, que também sofrem disrupção, né? Mas, basicamente, a visão aqui, a mensagem principal que eles querem deixar aqui é, cara, tenha um equilíbrio tecnológico que seja minimamente suficiente para você garantir a sua sobrevivência, né? E leia equilíbrio tecnológico não apenas como a entrega de tecnologia puramente, mas a visão, mudança de liderança, mudança de pensamento, mudança de cultura efetivamente, né? É muito difícil para a gente deixar os modelos de gestão nos quais nós fomos formados e geridos até hoje, influenciado por toda aquela história, aquela visão das 3 e 4 revoluções industriais ali, para a gente entrar na quarta agora, que tem um modelo mental muito diferenciado, onde a gente não esperava as mudanças que a tecnologia e a internet proporcionou para que a gente tenha uma visão completamente diferente, e as novas gerações vêm empurrando isso cada vez mais, de maneira mais forçada, né? Então, eles consideram aqui a tomada de decisão corporativa como um ponto extremamente importante. O sponsor tem que acontecer, a capacidade de liderança, de impulsionar a visão para uma visão ágil, realmente efetiva, a experiência do cliente, acho que é indiscutível aqui, né? Cliente no centro o tempo todo, e a sociedade digital, que a gente já tem que começar a vislumbrar que não se trata mais só de negócios digitais, nós já vivemos em uma sociedade digital e isso muda tudo, e a gente tem que acelerar o passo para esse movimento. Então, com isso, eu vou encerrar com um vídeo aqui que mostra um pouco da nossa visão sobre agilidade, e aí a gente pode, na sequência, bater um papo aí com resposta a eventuais dúvidas, etc.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da visão que a gente trouxe para vocês. Desejo a todos aí um excelente dia. Obrigado pela presença. Espero que tenham gostado aí. Um grande abraço a todos.